Fala galera, eu sou o Beto Vanier e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana vai ser muito especial, nós estamos recebendo a doutora Miriam Marques. Ela é uma terapeuta ocupacional que trabalha principalmente no desenvolvimento infantil com as crianças que têm TDAH, né? Sim. Um assunto muito importante, um assunto que está em voga, e eu trouxe ela aqui para a gente discutir sobre esses assuntos, é importante que todos saibam um pouquinho. Seja muito bem-vinda, Miriam. Obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E é isso, eu vou pedir para você se apresentar um pouco melhor aqui para os nossos telespectadores, sei que tem um currículo muito interessante. Eu me formei em 2011, né, pela Universidade Claretiana de Batatais, e atuei com a área infantil, né, no contexto social. Agora atuo na área infantil ainda, mas com crianças neurodivergentes, TEA, né, no caso, e com transtorno de TDAH, e também com idosos na área da estimulação cognitiva. Que interessante. Eu trouxe aqui você, na verdade, de Brodowski, né, uma cidade aqui no interior de São Paulo, cidade do nosso grande pintor, o Cândido Portinari, né, por isso que a cidade ficou famosa. Você está aqui em Jundiaí tem quanto tempo? 2 anos. 2 anos, pouca 2 coisa anos. ainda, né? Tá ainda se firmando na cidade. O que te motivou a sair de lá e vir para cá? Eu recebi uma proposta de emprego aqui e não pensei 2 vezes. Vim embora, vim para cá. Você tem gostado da cidade? Adoro, é uma cidade acolhedora. Eu já tenho 2 amigas queridíssimas que moram aqui. Conheceu elas aqui mesmo? Não, eu conheci há 15 anos. Ah, tá. Elas, inclusive, também vieram de São Paulo para cá. Uhum. E então, assim, eu vim, tenho elas aqui, mas já conheço algumas outras queridas. Sim. Fui muito bem acolhida. E como que a cidade impactou profissionalmente nessa sua área? Trouxe muitos benefícios? Sim, bastante. Na verdade, eu já vim, né, com essa proposta de emprego. Certo. E então, me abriu muitos caminhos. Sim. E tem aberto ainda. Claro. E então, tá sendo muito prazeroso estar aqui em Jundiaí. Você teve algumas dificuldades para se firmar aqui? Você que é uma terapeuta ocupacional que veio de outra cidade? Demorou um pouquinho para se adaptar ou logo... Demorei um pouquinho pelo trânsito, né? É claro, porque claro. eu vim de uma cidade um pouco menor, né? Tem quantos habitantes? Brodowski? Mais ou menos 40 mil habitantes. 40 mil, 10% de Jundiaí, né? Jundiaí tá com 400 e pouquinho? É por aí. E como é que é trabalhar aqui? Você tem gostado? Gosto bastante. A senhora está trabalhando numa clínica? Sim, é uma clínica multidisciplinar. Certo. E atendo crianças, né, e idosos fora da clínica, né? Claro, claro. Atendimento Na clínica domiciliar. o foco é mais nas crianças? Sim, Tá. mais infantil. Certo, certo. E como que você conseguiu seus primeiros clientes aqui na cidade? Foi tranquilo? Foi tranquilo, assim, na verdade, o infantil as crianças são pela clínica, né? Certo. E então eu presto serviço, né? Eu presto atendimento na clínica. E aí, com o público idoso, eu estou fazendo parcerias com médicos geriatras e neurologistas. Então, que legal. Então, desta forma, eles encaminham pacientes para mim. Certo, certo. Qual que é a grande diferença de trabalhar com as crianças e com os idosos, principalmente? O contexto é muito diferente. Muito diferente, certo. É. Mas explica pra gente, eu acho que a gente tem que contextualizar melhor. O que faz uma terapeuta ocupacional? Uma profissão muito interessante. Muito interessante. E você sabe que, assim, às vezes eu ainda ouço, a terapia ocupacional é uma mistura de fisioterapia com psicologia, e não, né? Não. Explica bem o que é isso. É a terapia ocupacional, que já vem do próprio nome, é a ocupação, né? Certo. Então, a gente trabalha promovendo autonomia, independência, para uma melhor qualidade de vida da pessoa, né? E quais que são os casos mais comuns que você atende hoje em dia? Infantil TEA, né? Nível de suporte 1, 2 e 3. O TDAH,
TOD, né? O TOD é o transtorno opositor desafiador. A pessoa fica agressiva, né? É, Isso tem que cuidar logo cedo. sim. Quanto antes identificar, melhor é para Sim, sim. acompanhar, né? Então, como que os pais podem identificar sinais logo ali na infância? Sinais, por exemplo, de um possível TDAH, de um possível TOD e dessas necessidades especiais que vem crescendo muito, né, o número nesses últimos anos. Então, o TDAH, ele é a desatenção ou a hiperatividade, né? Certo. Então, a desatenção, a criança não consegue focar em uma conversa, é desatenta, não consegue fazer atividades, né, tarefas sequenciais. Já na hiperatividade, é uma criança extremamente agitada, que fala excessivamente, que a gente até brinca que é ligada no 220. Então, É. esses são alguns dos sinais, né, para serem observados. E aí do TOD, o que, que os pais podem observar? O TOD é quando a criança tem muita dificuldade em aceitar o não, em ser contrariada, né? Certo. Então, esse Acha que tudo é também uma ofensa a ela, né? exatamente, é o principal fator, assim, o não, né? Sim. Ele Lá não na saber clínica, vocês lidar. têm muita dificuldade para lidar com essas crianças? Não, não, de jeito É uma nenhum. equipe de profissionais muito bem especializados que vão lá, cuidam, assim como você Sim. falou. E é uma equipe Então, multi, né? sim. Então é bem bacana o trabalho. Então, e os pais, assim, começam a identificar os sinais. Como é que ele pode ter, ele tem que levar na clínica para ter certeza? E na clínica vocês tinham o diagnóstico? Não, Como é ele que faz? leva. Primeiro ele passa pelo médico, né? Ele Certo. tem que. O médico é que Que dá o vai. diagnóstico, né? E aí o médico encaminha para a clínica e a gente vai fazer o trabalho, né? O acompanhamento e tudo mais. Tem crianças que passam com mais de 3 profissionais, né? Certo. Então a gente vai direcionando. Sim, sim. E outra necessidade que vem crescendo bastante, eu trouxe aqui é o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Isso. Quais que são os sinais dele? Geralmente, antes dos 3 anos, a gente já consegue identificar, né? Os Certo. pais precisam ficar atentos, quando a criança não corresponde, quando é chamada pelo nome, quando não faz o contato visual ou faz pouco contato visual, Sim. né? Atrasos em geral. Então, essas também são características que os pais precisam ficar atentos. Então. Quais que são os maiores erros que os pais cometem em relação a tudo isso, na sua opinião? Talvez, identificam algum atraso, né, e não procuram ajuda, não Quanto antes levam ao procurar é médico. melhor, né? Quanto antes melhor. Quanto antes, Então. a criança iniciar uma terapia, melhor qualidade de vida ela vai ter, maior possibilidade de autonomia, Sim, independência, claro, né. claro. Quanto tempo que uma criança fica na terapia ocupacional, por exemplo, geralmente? Não tem definição, assim, de É quando tempo. achar que tá bom, tá. É. Certo, certo, certo. Qual frequência uma criança geralmente vai para uma clínica dessa? Uma vez na semana? Uma vez, 2, até 2 Certo. vezes por semana. E esses transtornos, eles têm tratamento? Cura eles não têm. O Não, pessoal vai ficar com eles pro resto da vida, mas sim. como é que funciona o tratamento deles? O tratamento é a base de terapias mesmo, Que é né, o que vocês então fazem, né? sim, a criança vai ser acompanhada, né, por psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, Sim. e aí, com essas terapias, né, a criança vai ter uma melhor qualidade de vida, mas assim, a Vai carregar aquilo pro resto da vida. vai, digamos que amenizar, né. Certo. E ela vai conseguir conviver melhor com isso, Conviver né. melhor, sim, sim. É. Você entrou nessa área por amor? Já era uma coisa que você queria fazer? Na verdade, Então. eu não conhecia, né, a terapia Sim. ocupacional e aí quando eu resolvi fazer a faculdade, graduação, eu procurei, né, saber o que era, porque até então não tinha ouvido falar, e me apaixonei. Eu já sabia que eu era da área da saúde, Sim. e aí me apaixonei. Aí você tem. Deve ser muito prazeroso para você trabalhar com as crianças, né? Igual se Sim. desenvolvendo. Como é que é isso para você? Sim, é muito prazeroso, a gente vê que
que podemos contribuir de forma positiva, né, para o crescimento da criança, para melhor qualidade de vida, né, Certo. muito quanto a isso é muito prazeroso. E com os idosos, como é que é também? Também, é um É, contexto diferente, sim, tem que ter né. mais paciência, né? Sim, mas é muito gostoso, eles são divertidos e muito diferente, distinto do público infantil, né. Entendi, entendi. E geralmente os idosos que vão lá, são por quais motivos? Geralmente é o quê? Alzheimer? Esse tipo de doença? Sim. Idosos, o Alzheimer está muito em evidência, né, Certo. então assim, temos outras demências também, que é a demência vascular, a demência por corpos de Levy, que é a que o cantor Milton Nascimento desenvolveu, Ah, sim. e temos a frontotemporal, mas o mais comum é o Alzheimer. Ah, o Alzheimer, né? É, Deve ser muito ruim, a pessoa vai perdendo a memória, vai se esquecendo de tudo, né? Deve ser muito sim. triste cuidar com isso, né? O esquecimento é Então, você tem que ter bastante paciência, exige bastante cuidado, né? sim. Doutora Miriam, mas vamos encerrar aqui o primeiro bloco. Quero dar aquele recadinho que vocês já estão acostumados, que é anunciar sua marca, seu produto, sua empresa aqui no nosso podcast. Entre em contato com a nossa equipe, nosso número está sempre aqui na tela. Quero convidar vocês também para estarem seguindo o Instagram, a nossa página de Instagram do programa, se chama @programa Metaverso. Lá eu estou sempre colocando os cortes das melhores entrevistas que a gente faz aqui. Mas é isso, pessoal, vamos para um breve intervalo, voltamos já com a doutora Miriam. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro.
Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, a gente está recebendo a doutora Miriam Marx. Ela é uma terapeuta ocupacional muito renomada aqui na região. Ela estava falando para a gente no primeiro bloco sobre como é trabalhar com as crianças, né? As crianças que têm geralmente necessidades especiais, o TDAH que você citou, o TOD, o autismo. A gente encerrou o último bloco falando também sobre os idosos que você trabalha e você disse que recebe muitos casos de Alzheimer, né? Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é de utilidade pública. Como que as famílias podem ajudar esses idosos? Então, eu sempre oriento para que não façam nada por eles, né? Principalmente se tiver no início, porque eles ficam um pouco preguiçosos, Certo. né? E não querem fazer atividades que faziam antes, cozinhar, limpar uma casa, né? Ou mesmo uma atividade física. Então, assim, tudo que a família pode fazer é incentivar. Não, vamos fazer sim, você dá conta sim, né? Então, de uma forma positiva, fazer de uma forma Deixar o idoso positiva. ter uma dependência um pouco. A Sim, independência é o maior, né? sim. Porque assim, se a pessoa fica dependente ali dos filhos ou dos familiares, o cérebro acaba ficando um pouco mais preguiçoso e eu acho que fica mais fácil de desenvolver o Alzheimer, certo? Sim, e cada vez menos ele vai querer fazer a atividade que ele fazia antes. E o que você recomenda que um idoso faça no dia a dia para manter a saúde mental positiva? Que tenha hábitos saudáveis, Uma caminhada? caminhada, ou um exercício físico, né? Que façam uma estimulação, né? Uma palavra cruzada, ou o que ele gosta de fazer mesmo, que estimule o cérebro, né? Nunca pode deixar o cérebro parado, certo? Não. Então, deixa eu te perguntar outra coisa que eu acho que é muito importante. O Alzheimer, não sei mais ou menos com quantos anos um idoso começa a desenvolver, acho que mais de 60? Por essa faixa, né? Como que a gente pode diferenciar o início do desenvolvimento do Alzheimer com um simples esquecimento ali que a gente às vezes acaba tendo? Como identificar esses primeiros sinais do Alzheimer para procurar ajuda, para procurar o diagnóstico? Geralmente, o idoso esquece, né? Esquece lugares onde ele já esteve, esquece nome de familiares, esquece talvez coisas rotineiras, né? Isso. Vai preparar uma alimentação, esquece o fogo ligado, ou esquece a comida. Então, esses são sinais que precisam ter atenção. A família tem que olhar e, identificando esses primeiros sinais, qual que deve ser a atitude a ser tomada? Procurar um médico. Qual médico, Né? qual médico que se procura nesse caso? Um geriatra, um neurologista, Certo. porque aí ele vai pedir exames, né? E vai ser diagnosticado, né? Ou não, porque talvez nem sempre um esquecimento é um Alzheimer, Nós né? mesmos, a gente tem vários esquecimentos no dia a dia, né? Sim, Mas que nem você falou, o esquecimento do Alzheimer é mais das coisas cotidianas. sim. Então, tem que tomar cuidado nesses sinais, certo? Sendo diagnosticado, certo é fazer a terapia, né? Terapia ocupacional. A gente indica fazer a terapia ocupacional, né? Que é a estimulação cognitiva. Então, o idoso vai ter uma melhor qualidade de vida, ele vai continuar tendo independência, autonomia com a estimulação cognitiva. Certo. Muito interessante essa parte, porque a gente vê uma crescente nos casos de Alzheimer, né? Sim. A senhora reparou isso? Sim, bastante. Por que será que deve Bastante acontecer casos. isso? Genético, né? Então. Alzheimer é muito hereditário. genético? Uma parte sim, né? Uma Ai. parte sim, uma parte não. E deve ser também que nem você falou, né? A pessoa às vezes acaba deixando o cérebro um pouco mais parado, não se Sim. estimula tanto, né? Forma de prevenir essas doenças, trabalhando sempre. Sempre estimulando. Além do Alzheimer, o que você recebe também de muito caso de idoso? Idosos, eu só atendo O Alzheimer. só atendo a estimulação cognitiva. Então, você tem quantos pacientes assim, mais ou menos? Olha, hoje eu tô com 8 pacientes. Certo. Então, interessante essa parte. Eu acho muito importante a gente falar sobre esse tema
Porque tá crescendo muito esses casos. Sim. A gente tem que tratar, porque uma pessoa que tem Alzheimer, ela não consegue fazer as funções básicas do dia a dia, certo? Uhum. Miriam, vamos mudar um pouco de assunto. Eu queria voltar a falar das crianças. Eu queria te perguntar assim, eu já cresci, por minha geração, eu tô com 16 anos, minha geração já cresceu com celular, com tablet, com computador na mão, e isso vem se agravando muito. Hoje em dia Sim. tem TikTok, Instagram, tá cada vez pior. Eu quero te perguntar, como que se a tecnologia ajuda ou atrapalha o desenvolvimento das crianças? Atrapalha muito, porque eu hoje vejo crianças de 3, 4 anos com celular próprio, né? Então, a orientação que a gente dá para os pais é que não deem tela para os filhos, ou se não tiver jeito, em último caso, que seja o mínimo possível, né? Que estabeleça tempo, Tempo, certo. porque é muito prejudicial. E a longo prazo vai ser pior. Vai ser pior, com certeza. Com certeza essa questão das redes sociais, se a criança tiver logo ali no início, aqueles estímulos para o cérebro, deve contribuir no desenvolvimento do TDAH e dessas outras. Sim, a ansiedade principalmente. Tem muito caso de ansiedade hoje em dia entre as crianças, né? Sim, sim, Então. bastante. Que a pessoa fica ali, né, rolando o Instagram, rolando o TikTok e vai acumulando o cérebro até aqueles estímulos. Sim, tem crianças que quando o celular é retirado, a criança tem abstinência de tela. Então, assim, é impressionante ver como é o comportamento dessa criança sem a tela. Na terapia, como que vocês recomendam aos pais? Tirar o celular, limitar o tempo? Limitar o tempo. O certo mesmo Não é ter. não deixar, né? Certo. Evitar o máximo possível. No caso de não conseguir evitar, que coloque um limite, um tempo, Então. estabeleça, né? Um dia por semana ou 2, um tempo que não estimule muito, né? Que não fique muito, não prolongue muito, porque é muito prejudicial. Qual que seria a idade certa para uma pessoa começar a ter celular? Depois de uns 10 anos, 12? Depois dos 13. Depois dos 13 é o que vocês recomendam, com base na neurociência, certo, certo. Criança que tem ali logo cedo, ela vai desenvolver isso. E você pode pegar os desenhos animados de hoje em dia, eles são focados para isso, né? Para deixar a criança viciada. Os desenhos de antigamente, eu estava vendo sobre isso, aqueles da Disney, não era tanto estímulo a ser carregado. Hoje em dia é tudo nisso, né? Como que uma criança deve ser criada pelos pais? Com atividades físicas? Atividade física, brincadeiras lúdicas, maior parte do tempo que os pais puderem, né, dar atenção para os filhos, para evitar mesmo as telas, tanto o celular quanto a televisão, né, telas em geral, mas que olhem para esse contexto, né, e que dê atenção, levem a parques, né? A gente tem bastante parque na cidade e é isso, assim, que para evitar mesmo. Sempre trabalhando para o bem das crianças, para o bem. Que se a criança. O principal é a educação ali na infantil. Sim, Se ela tem uma boa base ali, ela vai colher frutos melhores, certo? exatamente. Doutora Miriam, última pergunta antes da gente encerrar. Como você vê que uma criança está melhorando, está evoluindo na terapia? Pelo comportamento, né? Sim. A criança chega muito melhor, né, do que quando ela entrou, começou. isso. Então ela já chega melhor, ela já consegue fazer as atividades de forma mais independente, né, de forma mais interativa com a terapeuta. Então é assim que a gente vai observando a evolução da criança, do Olha que paciente. interessante. Doutora Miriam, muito obrigado pelo seu tempo hoje, foi muito boa a entrevista. Vou pedir para você deixar uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores que nos acompanharam nesse dia de hoje. Eu agradeço por vocês nos acompanharem, e qualquer sinal, né, fiquem atentos, procurem a terapia e o quanto antes, que para o paciente, Poder né, sempre evitar, né? Poder ter cuidar do mal ali pela raiz. e ter uma melhor qualidade de vida, né? Isso. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. É sempre importante a gente falar sobre esses assuntos com pessoas tão
tão competentes, tão inteligentes quanto você. Obrigada. Agradeço vocês que nos acompanharam durante essa entrevista de hoje. Quero dar o último recadinho. Se você tiver alguma dúvida sobre essas questões que a gente discutiu aqui, sobre o TDAH, o autismo, sobre os idosos, mandem lá no meu Instagram, eu já falei aqui, vou falar de novo, @programa Metaverso. Eu vou estar passando para a doutora Miriam, ela vai estar respondendo cada uma dessas perguntas. Mais uma vez, obrigado. Nos vemos na próxima edição aqui do podcast Metaverso. Falou, galera!